Dos mesmos produtores de lançamento não funciona, hoje vamos ver PLR, ou Private Label Rights. Uma análise que, pasme, não foi traduzida de nenhum vídeo em inglês e eu ainda vou citar todas as fontes de informação. E é claro que eu não vou dar só a minha opinião. Eu vou analisar se a PLR é uma oportunidade de negócio usando a teoria do pesquisador Igor Ansoff. Ele é conhecido por suas contribuições no campo de estratégia empresarial e pela criação da matriz Ansoff, que é um modelo amplamente utilizado para o desenvolvimento de estratégias de crescimento. O Ansoff é um dos nomes que eu estudei tanto na pós-graduação stricto sensu quanto lato sensu. E isso mostra o quanto ele é muito bem aceito, tanto quem está ali praticando no mercado, quanto está fazendo pesquisa de base. Então, como bônus, ao final aqui da nossa discussão de PLR, eu vou mostrar como que eu apliquei a matriz Ansoff para modelar a estratégia de produto na área de oncologia. Esse foi o projeto final que entreguei para o MBA em Gestão de Marketing pela ESPM. E aqui nesse primeiro momento, para os apressados que não têm interesse nos argumentos da análise, vai um resumo da história. Eu não vi a oportunidade alguma em um bom produto abrir mão dos seus direitos autorais. Ao mesmo tempo que alguns defensores da PLR vendem cursos prometendo indicar bons produtos com seus direitos já disponíveis. Se não é isso, é meio que um curso de mídia paga, assim, basicão mesmo. O lance da lista de indicação é que esses produtos já teriam, assim, uma alta demanda de mercado, então seria muito fácil vender e, consequentemente, já receber o seu dinheiro investido de volta. Mas eu acho muito mais possível a PLR ser uma sobrevida de infoprodutos fracassados do que realmente de produtos matadores. E olhando para esse lado, a aquisição de falências é sim uma prática comum do mercado. Em março desse ano, tivemos a falência do Silicon Valley Bank, que foi a maior falência financeira dos Estados Unidos desde 2008. Mas pouco tempo depois, ele foi adquirido pela First Citizen Bank. Nesse mesmo contexto, em 2008, o Obama liberou 187 bilhões de dólares para resgatar a economia do país. E só para a gente ter ali como comparação, é mais dólar do que estrela na Via Láctea, que teria aí entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Então, assim como a fórmula de lançamento, a PLR entra aí para o nosso hall de pseudociências do marketing. Não tem fundamentação teórica e distorce conceitos e práticas reais. Mas você quer tentar vender pela internet? Por que não pegar um marketing de afiliado? Por mais que na teoria, na PLR, você teria muito mais lucro, porque não teria que dividir uma porcentagem pela venda, mas ao mesmo tempo você não corre o risco de ter que fazer um investimento e o produto ser ruim e não conseguir vender. O marketing de afiliado me parece uma oportunidade muito mais clara e com um investimento inicial menor. E aqui para os defensores da justiça, de não sei mais quem, que está muito em alta e defende super a PLR, antes de me xingarem de Felipe Neto ou que eu estou defendendo o jogo de aposta, tem 10 anos que eu estudo o mercado e identificar que PLR é uma furada exige um pensamento muito mais sofisticado do que perceber que a casa sempre ganha. PLR provavelmente não é crime. Afinal de contas, poucas coisas na internet são crime, né? Então, assim, eu não duvido que pessoas que se dizem ter ficado milionárias com a internet tenham ficado mesmo. Porém, eu tenho 99,9% de certeza que essas pessoas ganharam esse dinheiro sem se importar com o consumidor. E nessa equação toda, quem sai ganhando mais do que todo mundo é o Google e o Facebook, que permitem qualquer pessoa e qualquer produto ser vendido pelos anúncios. Então, por padrão, gente, não compre nada que você vê aí anunciado na internet. Então, para quem tem interesse em saber como é que eu cheguei nessa opinião, primeiro eu vou falar o que é PLR, porque talvez eu tenha perdido alguma informação, então se vocês souberem de mais detalhes sobre essa prática, eu aceito. Depois eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona essa matriz de Ansoff, e aí eu vou chegar, sim, à análise, e ainda tem um bônus, que aí fica lá pra frente. Então, o que é PLR? Analisando o significado literal, primeiro temos Private Label, que é a oportunidade de você colocar sua própria marca em um produto que já está pronto. O Rights significa que você tem os direitos legais de usar, modificar e distribuir esse produto como seu. Na prática, isso significa encontrar um infoproduto de qualidade e validado em um outro mercado. Por exemplo, um infoproduto já validado lançado nos Estados Unidos. E aí você negociaria um valor para poder traduzir e trazer esse infoproduto para o Brasil. Você pagaria esse direito uma vez, então você não precisaria pagar royalties de venda para o produtor original. Pesquisando no Google, já é possível encontrar lojas de PLR, o que facilitaria aí a busca por produtos, você não teria que ficar negociando um por um e já viria aí com um pacote com as licenças de uso. O Érico Rocha, por exemplo, ele não faz PLR. Segundo ele até hoje paga os royalties para o Jeff Walker, e ele nunca falou que a fórmula de lançamento é dele. Sempre ficou muito claro de quem que era a autoria. Já o Finch e o Kaique são os dois vendedores de PLR mais famosos do Brasil. Infelizmente, eu não encontrei nenhum dos possíveis produtos que os dois comercializam. Talvez eu poderia pesquisar um pouquinho mais a fundo
pelo CNPJ e tal, mas eu fui para um caminho um pouco mais fácil, porque o Daniel Penin, no vídeo dele sobre o tema, já indicou como que seria a carinha de um produto PLR. Então a gente vê uma landing page em que parece que o produto foi produzido por uma fisioterapeuta brasileira. Eu pesquisei e essa moça realmente é fisioterapeuta, formada em 2020 pela UDESC. Porém, esse site está registrado o nome de uma outra pessoa, chamada Camila Zen. Agora, quem está vendendo quem, eu não faço ideia. Ou talvez se as duas compraram o mesmo produto, um produto gringo. Mas o que eu acho mais confuso ainda é você comprar um produto gringo, vendendo a sua autoridade, colocando aí o seu rosto, ainda mais sendo uma profissional, e aí as pessoas compram pela sua autoridade, mas aí o vídeo não é você, seria uma pessoa completamente diferente. E um outro ponto aleatório que me chamou a atenção é a nossa celebridade dos depoimentos falsos, a Pamela Borges. Tentando analisar outros possíveis produtos que são PLR, eu acho que o diferencial dessa oportunidade é, na verdade, você não colocar seu rosto, você não coloca sua autoridade no meio, para aí você evitar essa quebra de expectativa. Fazendo isso, eu vi um kit de curso de maquiagem de mais ou menos 3 horas. E por R$ 97,00, no pacote já vem o vídeo de vendas, criativos, o curso já está em português e, claro, provavelmente a documentação de direitos autorais. Então, a partir dessa explicação, eu espero que já esteja claro o suficiente do que seria a PLR. E aí eu queria saber de vocês se a partir dessa explicação vocês acham que é uma oportunidade legal de venda. Porque eu tô curiosa para saber se você vai mudar de opinião quando a gente jogar isso na luz da matriz Ansoff. Então me diz o que você está pensando aí nos comentários, e aí quando chegar na parte da Ansoff, você me diz se você acabou mudando de ideia. Já caminhando para encerrar essa parte, tem um ponto muito importante que a gente precisa se debruçar um pouco mais, que é falar um pouco dos direitos autorais. É um direito que, teoricamente, todos esses produtos estão abrindo mão, e é um direito que eles voluntariamente estariam abrindo mão, porque tem uma diferença aí. Os direitos autorais protegem obras criativas, e pode ser texto, música e até um software. E eu sou graduada em artes visuais, então eu já estive um pouco aí no lado do artista querendo proteger seus direitos autorais. E você não precisa registrar formalmente uma obra sua para você deter esses direitos. O que o pessoal comentava é que você pode criar lastros para você marcar as datas em que você criou aquilo. Pode ser mandar e-mail, tirar foto. Tinha gente até que se mandava uma carta de correio e não abria. Então, a partir dessas evidências, se você precisasse entrar com um processo de pedido de direitos autorais, provavelmente a pessoa que te plagiou, mesmo sem intenção, precisaria dividir aí alguma coisa contigo. Então, essa questão de abrir a mão dos direitos autorais tem um risco muito alto de, na verdade, você estar cometendo crime de pirataria. Mas é claro que aqui eu vou partir do princípio que essas pessoas realmente abriram mão dos seus direitos. E a gente sabe como que a internet é aí nessa questão de plágio e pirataria. E não é porque muitas pessoas fazem que não seja crime. A questão é que não existe interesse em criar mecanismos para identificar os conteúdos plagiados. E ainda cai ali num julgamento de zona cinzenta do que seria realmente plagiar as informações e propagar informações. Porque o plágio você teria que se apropriar e vender, você precisa ter ali um comércio envolvido. Eu que adoro um Reclame Aqui, é muito fácil você pesquisar pelos gurus de internet e encontrar a reclamação de que você comprou um infoproduto que não traz de nada novo do que você já encontra disponível gratuitamente na internet. E agora já indo para uma fofoquinha, gente, olha só como que foi toda a discussão da Taylor Swift com direitos autorais da música dela. E ela foi a primeira artista viva a ter 7 discos no top 40 da Billboard 200. Ela é recordista nisso. E mesmo uma pessoa assim com todo o reconhecimento, ela teve que regravar os primeiros discos de carreira dela, por conta de contrato de direito autoral. Então agora sim, já que a gente já viu todos os pontos, inclusive já fez fofoca, vamos entrar na matriz Ansoff, que é a teoria que vai nos ajudar aí a encontrar uma estrutura crítica de quem é que está ganhando e quem é que está perdendo nessa oportunidade de negócio. Estratégias competitivas de Ansoff. Entrando na parte que eu mais gosto de toda essa discussão, que é falar sobre as teorias de marketing. Então, relembrando algumas coisas lá do vídeo sobre competitividade. Parte das pesquisas científicas em marketing e administração é voltada a encontrar modelos que nos ajude a entender o comportamento das empresas, principalmente as que são líder de seus mercados. E aqui eu já falei sobre a perspectiva de que a fonte de competitividade dessas empresas líder seria a boa gestão de recursos. O Ansoff, por outro lado,
propõe examinar como empresas conseguem fomentar o seu crescimento. No Marketei estaria muito ligado ao market share. Essa é uma métrica utilizada para avaliar a porcentagem que uma empresa ou marca possui em relação ao total de vendas do mercado. E eu faço essa distinção entre empresa e marca porque uma empresa ela pode ter um portfólio de marcas. E aí o OneSoft ele sistematizou sua pesquisa em um modelo de matriz, que teve uma das suas primeiras publicações em 1958 na Harvard Business Review. Então sim, é uma matriz bem antiguinha, assim como a SWOT, e com isso a gente ganha que ela é uma matriz muito testada e muito utilizada, ela já está bem validada. Fora que, como eu comentei no início ali do vídeo, é uma matriz muito bem aceita tanto no campo da pesquisa quanto na aplicação dentro do mercado. E por esses anos de uso de mercado, é muito fácil encontrar a publicação original, ver estudos de casos de pessoas aplicando a matriz. Então aí tem muito conteúdo para vocês aprofundarem. A matriz contempla 4 estratégias diferentes de crescimento empresarial. A primeira é a penetração de mercado, em que o crescimento da empresa viria de vender mais produtos e serviços para o mesmo cliente no mesmo mercado. Sabe aquela promoção? Compre um, leve 2? Quando a mesma pessoa compra mais de você, além de continuar consumindo sua marca, isso também quer dizer que ela vai ficar mais tempo fora do mercado, o que evita dela talvez considerar comprar a marca do seu concorrente. Então, essa promoçãozinha aí não é só boa pro preço, não. O segundo seria o desenvolvimento de mercado, que seria aí buscar novos mercados para o mesmo produto ou serviço. Você pode fazer isso incentivando novos usos da sua solução, por exemplo. Em maquiagem, dermocosmético, é muito fácil ver isso acontecer, porque um hidratante facial que pode ser bom, por exemplo, para uma rosácea, também pode ser publicizado como um bom primer de maquiagem. E aí você conseguiria acessar novas pessoas que não consomem dermocosméticos, mas gostam de se maquiar. Nessa de também tentar encontrar novas pessoas, você pode pensar na expansão geográfica também. Então é aqui que o marketing digital brilha, né? Porque você consegue ter uma expansão global do seu produto ou do seu serviço. O terceiro seria o desenvolvimento de produto, que aí você estaria inserindo novos produtos ou serviços no mercado que já existe e destinado aos clientes que você já tem na sua empresa. Em outras palavras, é o tal de portfólio de produtos. Se eu não me engano, é o Robson Shiba, que é o dono da Shining Box e ele é investidor no Shark Tank, que ele fala direto: eu não acredito em empresa de um produto só. E já descarta o pitch. Então, nesse caso, a gente vê um empresário que ele deseja investir em empresas que têm portfólio. Então, teria essa possibilidade de desenvolvimento de produto muito forte. Um outro caso aí, por exemplo, da Apple com esse óculos todo doido de realidade aumentada. As ações deles caíram, né, com o lançamento desse produto, muito por conta do preço que estava muito caro. Mas provavelmente eles não estão mirando novas pessoas. Eles sabem que as pessoas que vão comprar esse óculos são pessoas que já consomem a marca. Então, por último, vem a diversificação, que aí já é um novo produto para um novo mercado. É claro que é importante ter uma sinergia, mas veja que nesse processo de explorar demais o desconhecido, entra aí uma forte pegada de gestão de recursos. Vendo aí o caso da Sony, que tem para mim um case incrível em relação às máquinas fotográficas. Ela entrou num mercado em que o domínio era Nikon e Canon. Ela entrou com alguns diferenciais interessantes, as lentes alemãs muito boas, um sistema de autofoco muito elogiado, mas o preço não era nem um pouco competitivo. E assim, quem é fotógrafo, quando você escolhe uma marca, você tem que comprar tudo ao redor dela, é muito difícil de você mudar. Porém, hoje em dia, a Sony consegue lançar as máquinas que estão fazendo pessoas mudarem para ela. O preço está absurdamente competitivo, com uma qualidade superior às demais. E a gente precisa lembrar que a Sony vende de tudo. Então imagina, é muito mais fácil você criar um certificado de uma assistência autorizada para quem já trabalha com outros aparelhos da marca. Então, por exemplo, fica muito fácil de você ampliar uma assistência. E isso ser um diferencial agregado para fazer com que as pessoas mudem para o seu produto. Talvez a Nikon e a Canon não tenham tanto essa possibilidade porque elas têm ali um produto muito mais específico. Elas não têm tanto portfólio em mercados diferentes. Descrever e falar sobre esses casos quando a decisão já foi tomada é muito fácil. Mas como que as empresas realmente chegam e falam assim, não, vamos aqui para diversificação ou vamos para penetração de mercado? É difícil decidir, né? Então por isso que eu achei que seria interessante lá no finalzinho dessa discussão eu mostrar um pouquinho como que foi a prática de fazer uma matriz Ansoff. Mas antes dessa prática, vamos caminhar aí para nossa última etapa, que é, finalmente, vamos analisar a PLR? Pensando aí nessas 4 estratégias de crescimento, porque esse é um outro nome da matriz Ansoff. A matriz ela também é conhecida como matriz de crescimento. Então agora sim estamos preparados para analisar a PLR aplicada na matriz de crescimento ou matriz Ansoff. E se você está chegando direto nesse corte, continuar, mas as coisas ficarem muito confusas, é porque eu já contextualizei o assunto em partes anteriores. Esse conteúdo ele vai na íntegra no YouTube, então fica mais fácil. Mas se você está acompanhando aí enquanto eu edito e solto as partes, talvez seja melhor você voltar um pouquinho. Mas então já analisando o nosso caso da PLR, vamos primeiro analisar a oferta desse produto, para a gente tentar entender por que os produtores poderiam optar por contratos que irão abrir mão dos seus direitos autorais. Então, para quem detém o produto, essa provavelmente seria uma estratégia de diversificação, porque se eu tenho ali minhas aulinhas de yoga,
Geralmente eu vou vender o meu produto para quem quer fazer aulas de yoga. Só que nesse caso eu vou vender o meu produto para pessoas que não querem fazer aula de yoga, elas só querem vender a aula de yoga. Então aí a gente tem uma diferença de persona muito grande. Nesse ponto eu já digo do porquê que eu acredito que a PLR é muito provável que seja pirataria ou infoprodutos abandonados. Porque um infoproduto, ele foi feito para ser comercializado em internet, que já é um mercado global. Então se eu tenho um infoproduto muito bom e validado, eu terei muito mais lucro se eu mesma traduzir o meu produto e ofertar para outro país. Na verdade, eu posso ofertar para o mundo inteiro. Então qual que seria a função, sabe, de eu ter essa figura para distribuir? Mas digamos que ainda assim eu insisto em ofertar um contrato tipo PLR. O valor dessa licença tem que ser um valor muito maior do que o valor final, né, do produto que eu tô ali comercializando. Porque a pessoa, ela vai conseguir lucros indefinidos vendendo o meu produto. E também o que teria que entrar na minha composição de preço é tentar entregar alguma garantia de que eu vou vender só uma licença para comercializar. Então, por exemplo, o meu curso de yoga é em inglês, eu vou dar então a disponibilidade para essa pessoa traduzir e vender somente no Brasil. Mas como que eu vou garantir isso para a pessoa? Sendo que, novamente, a gente sabe como é que é a pirataria desse tipo de produto e efetivamente qualquer pessoa, mesmo tendo a licença, poderia simplesmente ofertar e eu não vou ficar sabendo que está sendo pro Brasil ou não tá. E aí a gente já entra numa discussão de qual seria a oportunidade para quem está comprando esses direitos. Então a vantagem a gente já sabe que seria que você tem todo o lucro sobre a venda, em vez de dividir por porcentagem como é num link de afiliado. Então analisando a partir da visão de Ansoff, pode ser que você decida ser um especialista de infoprodutos de relacionamento, porque assim basta você fazer pequenas otimizações nas suas campanhas. Então entra aí também uma vantagem em relação aos seus recursos. Aí você entraria numa estratégia de diversificação ou desenvolvimento de produtos, que são aí vários produtos em sinergia, sendo ofertados para um público com dores parecidas, uma persona parecida. E eu coloquei aí duas opções de estratégia porque eu conseguiria definir melhor tendo uma avaliação de portfólio de produto. Mas como não tem, fica aí entre essas duas. Se você está pensando em PLR, você também precisa estar muito atento em relação às regulamentações da internet, que é a PL 2630. Não é PL da censura, não é PL da fake news. Por mais que ela precise de muitos cuidados e revisões, essa é uma primeira tentativa de responsabilizar as Big Techs, que ganham muito dinheiro com o anúncio. Elas poderiam ajudar aí a evitar plágios e piratarias. Mas como essa PL está longe de ser discutida e aprovada, a gente precisa entender que a internet é terra de ninguém. Então, em breve, o seu produto seria pirateado, entraria concorrências, e aí o seu concorrente com um produto pirateado consegue praticar preços muito abaixo do que os seus. E aí ele te quebra. E aí entra o pobre coitado do cliente, porque teoricamente a venda e produção de um produto deveria partir de um desejo de solucionar um problema de quem está consumindo. Então, segundo a AMA, marketing é uma atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade em geral. Ou seja, a troca de valor precisa ser entre todas as partes. Não é valor para o consumidor ou para o parceiro ou para a sociedade. Se você está fazendo marketing, você precisa entregar valor para todas as partes envolvidas nesse sistema de troca. Então, assim, o que a gente vê? Que nesse caso, ficar rico vendendo PLR tá um pouco complicado. Tá com muita cara de pirataria de infoproduto, que faz esses anúncios dark e pronto. Então o Ansoff nos traz bastante clareza de quais seriam as estratégias pensadas por todas as partes dessa negociação. Mas analisando o ambiente de mercado, incluindo aí a PL 2630, simplesmente não vale a pena. Voltando de novo aos vídeos sobre competitividade, a sua estratégia não pode ser facilmente copiada. E quando a gente fala que se vender PLR desse tanto dinheiro, estaria vendendo PLR em vez de dar curso de como ficar rico vendendo PLR. Isso não é uma lacração. É porque quando uma coisa tá dando certinho pra você, tá dando dinheiro, você fica quietinho. Ufa, agora sim encerramos essa discussão, mas ainda tem o nosso bônus. Então eu vou mostrar como aplicar a SWOT junto com o Ansoff na prática. E aí de quebra ainda mostrar um pouquinho de como que foi aí o projeto que eu fiz para o fim do curso de MBA. Então agora eu vou mostrar um pouquinho a parte prática de como que a gente aplica a matriz Ansoff junto com a SWOT, como que essas duas ferramentas elas se relacionam com todo um planejamento de marketing. Esse material foi elaborado em grupo como projeto final do MBA em Gestão de Marketing da ESPM. Então aqui eu vou mostrar um formato de como que é a parte geral, né? Então aqui pelo
o sumário executivo, a gente tem primeiro uma análise da situação de mercado. Isso foi feito com dados secundários de pesquisas em relação, nesse caso, a um produto de oncologia, de skincare voltado para pessoas que estão passando por esse tratamento. Então a gente pegou todos os comportamentos de persona, qual que seria então o sistema de influência, o médico, a pessoa cuidadora. E aí aqui a gente primeiro aplicou a matriz SWOT. E a Ansoff já entra aqui na parte de posicionamento estratégico. Essa daqui é a carinha de uma matriz SWOT. A gente planilhou isso, colocou o print aqui e marcou algumas ações que a gente acha interessante fazer em cada quadrante, né? Então, esse daqui seria um quadrante de desenvolvimento, que está juntando tanto oportunidade como força. Essa parte seria, então, de crescimento, porque são ações que vão inibir fraquezas e juntar com oportunidades. Aqui já são onde tem ameaça externa, fraqueza interna, então são os pontos com maior risco. E aqui ainda a gente tem as ameaças e forças, que aí seriam ações contra a concorrência, contra o mercado. E por que primeiro é importante fazer a SWOT para depois fazer a Ansoff? A SWOT, ela dá essa clareza de forças, por isso que primeiro a gente junta todos esses dados e sistematiza, deixa eles mais simples. E aí aqui embaixo a gente tem os quadrantes, né? Então, a partir das oportunidades que a gente percebeu ali na SWOT, a gente vai tentar entender qual que vai ser o nosso plano de ação. E aqui no documento corrido, a gente não colocou, mas essa daqui seria uma planilha. Como que é isso planilhado? Então aqui a gente tem uma guiazinha com um resumo do que seria, do porquê que a gente está escolhendo esses pontos, né? E aí as 4 estratégias diferentes. A gente então escolheu a estratégia de penetração de mercado e desenvolvimento de produtos. Como que foi feita essa decisão? A partir das oportunidades que a gente viu ali na matriz SWOT. Então, quando a gente escolhe uma estratégia, aqui vem todo o passo a passo do que precisa ter para você ir definindo quais são as prioridades, porque dentro de uma penetração de mercado existem várias ações que poderiam ser tomadas. Então, aqui a gente coloca dentro do que seria a penetração de mercado, os objetivos, o que justifica essa ação, quais seriam os indicadores, quebrar, né, a ação principal em pequenas tarefas. E por que essa é uma proposta que tem tração de mercado? Então, por exemplo, quando a gente analisou lá a PLR e aí a gente olha o mercado e fala, cara, essa ação não é muito factível, tipo, eu tô muito ali no limite entre pirataria, mercados dark e tudo mais. Foi embora. Então aqui a gente colocaria como não é muito factível, apesar de ter ali uma estrutura, uma teoria por trás. E aí aqui seriam então os pontos fracos, né? Por que é muito desafiador fazer essa ação? Já em desenvolvimento de produto, aqui tem um pouco menos, né? Principalmente nesse tipo de produto, a gente tem uma profissão que tem pós-graduação nesse tipo de formulação. Então, claro que a gente estava assim buscando entender quais são as oportunidades em relação a marketing para propor alguns produtos, mas é um mercado que ele é muito regulamentado, principalmente falando sobre pacientes que estão com a imunidade baixíssima no momento, assim, realmente de muita vulnerabilidade. Então não é qualquer coisa, né? Então essa é a oportunidade e também é o desafio. Então a gente falou, né, de expandir o portfólio e aperfeiçoar os produtos existentes, que é bem o básico. Então, por exemplo, quando a gente fala de expandir o portfólio, as ações aqui são em relação a que esses produtos eles são muito de cuidado de pele, então a gente pensou em fotoproteção, que já são filtros solares, cuidados com cabelos, com as unhas, porque todo o corpo começa a sofrer, né, com a quimioterapia. Então, com certeza tem aí espaço para um cuidado geral. E aí, no caso, como essa marca estava focada nos produtos hidratantes, principalmente por conta da radioterapia, aí esses produtos eles poderiam ser especializados em partes do corpo. Então vocês percebem como que é possível pegar ainda, diversificar dentro da categoria de hidratante ou ir já para um outro tipo de produto, mas ainda focado na mesma pessoa. Então essa parte de aperfeiçoar produtos existentes seria uma tentativa de, por exemplo, eu tenho 2 hidratantes que eles têm uma mesma oferta, mas tem um que ele é um pouco mais barato e não tem filtro solar, e o outro tem um filtro solar. Ou então, por exemplo, hidratantes muito parecidos, que um poderia ser para dia e outro para noite, com um pouquinho de cuidado, assim, uma diferenciação muito pequena, porque isso facilita na hora da formulação. Às vezes você nem precisa passar por toda uma aprovação da Anvisa, todos os testes clínicos necessários, porque a mudança é muito pequena. Vou pegar gatinha, tá bom.
Vai embora. Agora, um outro exemplo, que aí no caso foi, não tá dentro assim, né, de uma pesquisa tão robusta como foi essa do TCC, esse daqui já seria, então, na matéria de pesquisa de mercado, em que a gente analisou a Dove. Então, aqui a gente mostra já, tem uma apresentação breve da marca, qual seria o portfólio que a gente analisou, então, quais seriam as forças, as ações em todos os quadrantes que essa marca está fazendo. Como é uma marca, assim, gigantesca, tem orçamento para atacar um pouquinho em cada frente. Então, aqui em relação à penetração de mercado, se vocês recordam como eram as propagandas da Dove, falava muito em questão da porcentagem de hidratante no sabonete, pegando aí uma galera que tinha peles mais sensíveis ou secas. Então, com isso, como tinha um foco muito específico nesse tipo de pele e relativa pouca concorrência, eu pelo menos não me recordo de uma marca que tivesse tanta acessibilidade, poder de estar ali em propagandas na TV e que tivesse esse apelo, do tipo, que é um apelo muito técnico da qualidade ali do produto, que eu acho que na época era 1/3 de hidratante, aí depois caiu para 1/4 de hidratante, então você vê que eles saíram um pouco dessa questão de penetração e mudaram ali o tom de voz. A gente vai ver dentro da quadrante Ansoff por que houve essa mudança. E aí, no caso, por exemplo, de desenvolvimento de produtos, para você ampliar esse portfólio, teve também uma mudança na publicidade, que seria essa mudança entre falar que era 1/3 ou 1/4, até porque o hidratante estava diminuindo, mudou para a Dove ser a marca da Real Beleza. Então, quando vocês percebem que o posicionamento da marca, ela até começou antes mesmo de você ter um portfólio. Você vai mudando o que a publicidade está falando sobre ela para assim conseguir trazer uma mensagem que abraça mais produtos. E aí você tem a mesma mensagem para diferentes soluções, né, dentro de uma mesma categoria. E aí o desenvolvimento de mercado é quando a gente quer pegar clientes diferentes, né? Então aqui a expansão foi para fragrâncias que são mais apelativas para homens e também formulações mais adequadas para uma linha de baby care. Então ela se manteve ali nesse mesmo mercado de cuidados, mas mudando as personas. Eu acho que um cuidado interessante é que quando a gente está pesquisando sobre comportamento de consumo, por exemplo, um bebê ele não vai fazer as escolhas por si. Então, a gente sempre busca entender quem que é a pessoa decisora da família. É muito provável que, mesmo tendo uma linha diferente própria para o homem, às vezes é a mulher que está comprando. Então, ela já é consumidora daquela linha e aí ela compra para a família inteira. Mas ainda assim, mesmo sendo uma pessoa que compra, que decide, a pessoa que vai usar o produto já é uma persona diferente. E aí, na parte de diversificação, é interessante que nesse projeto da Dove, ela não teve uma diversificação em relação a... Ela continua dentro do mercado de cuidado, né? Mas teve projetos sociais. Então, a gente entendeu que você criar, mesmo que não seja com fins lucrativos, isso demonstra que você está tentando mostrar um consumo de marca com um serviço completamente diferente, que tem esse apelo social, mas a sua marca está lá. Então, isso seria, assim, uma diversificação de produto que provavelmente não gera lucro. Assim, gera um lucro indireto, né? Gera um reforço de branding. E aí a gente aí dando o nosso pitaco, né? Falando que a Dove precisava investir mais em diversificação. Gente, alunos, né? A gente precisa aí fingir que a gente tá dando consultoria. E aí aqui nos demais não vale a gente entrar com detalhes, mas aí a gente faz esse suporte, né? Do porquê que a gente acha que devia entrar mais na diversificação. Eu só queria perguntar pra vocês se vocês lembram dessa propaganda. Gente, isso foi um viral tão grande na época, muito, muito grande. E esse daqui foi um viral inverso, né? Também deu muita polêmica. Mas enfim, é isso.